comecei uma pós-graduação por inteligência artificial e o escolhido foi o Claude, para os mais conhecidos, o Cláudio. Gente, então, faz muito tempo que eu queria estudar alguma coisa, mas eu não queria fazer alguma pós só por fazer. Tipo, eu queria fazer alguma coisa que eu achasse interessante. E tinha uma pós aqui em Porto Alegre, da SPM, que eu tava muito interessado, que era sobre marketing e luxo, uma coisa que envolve mais ou menos isso assim. Estratégias, coisas nesse sentido que eu me interesso muito. Só que a turma fechou. E eu fiquei pensando, cara, eu não vou ficar esperando, tipo, a turma abrir. Eu quero aprender, tipo, eu quero estudar, eu quero fazer coisas que me agreguem para talvez depois eu fazer essa pós, então. E eu pensei, eu ouvi muito falar, tem uma amiga minha que me indicou muito o Cláudio, eu vou chamar ele de Cláudio para os mais íntimos. Essa inteligência artificial, que eu fiquei tipo, nossa, ela parece ser bem boa. E aí eu fiz um teste. Peguei o ChatGPT, peguei o Gemini e peguei o Cláudio. Aí, o que eu botei? Eu falei, olha, mandei a mesma coisa pros três. Falei, olha, eu tô muito interessada nessa pós, na SPM, mas a turma fechou. Só que eu queria estudar. E além das coisas que englobam nessa pós, eu quero estudar também moda, criatividade, arquitetura, criação. Botei Feng Shui, energias, coloquei comportamento humano, storytelling. Eu botei tudo. Eu peguei cada fruta e fiz uma salada de fruta. E aí os três me geraram algumas informações para compor essa pós. Só que quando eu fui lendo, eu achei o ChatGPT muito superficial. Meu cachorrinho. Eu achei o ChatGPT muito superficial. Ó. Põe a mão. Vem cá. Não. Mãe. Tive que parar porque estavam me chamando. Mas, voltando, eu achei o ChatGPT muito superficial. O Gemini eu achei mais certeiro na intenção de ter os conteúdos que eu queria. Mas o Cláudio, gente, ele montou toda a pós só com o mesmo comando que eu mandei para os três. Ele colocou módulos, ele colocou como separar, ele colocou leituras obrigatórias, ele colocou leituras complementares, ele colocou documentários, tipo, ele fez completo. Aí, ainda assim, ele me fez um cronograma de estudos. Eu acho que se eu fosse treinando o Gemini ou o ChatGPT, se eu fosse exigindo um pouco mais deles, talvez eu chegasse ao mesmo resultado. Mas o Cláudio, ele deu muito rápido, entendeu? Ele me deu pronto sem eu aprofundar muito. E foi exatamente o que eu tava buscando e o que eu queria. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que foi composta essa minha pós. Então como que eu organizei, o que eu perguntei, o que eu pedi, quais informações quais módulos ele me deu, porque ele fez assim, ó, eu fiz o meu prompt, né, mandei ele pra ele, e aí ele me montou uma pós-graduação personalizada, 2 pontos, marketing de luxo, criatividade e cultura. E aí ele me organizou em módulos. Quantos módulos ele organizou, César? Quantos módulos foram? Foram 8. E aí eu vou ler para vocês os módulos. Módulo 1, fundamento do mercado de luxo. Aí tem ali submódulos que vão ser os que vão ser estudados. Módulo 2, comportamento do consumidor de luxo. Módulo 3, storytelling, narrativa de marca. Eu vou colocar na imagem aqui os módulos para não ficar que nem um papagaio aqui. Só que tem uma coisa interessante que foi que ele fez. Depois ele me dá todos esses módulos nessa ordem, ele criou a ordem para mim. Então, assim, ó, a minha ordem que eu tô estudando essa minha pós é o módulo 1, depois eu pulo pro módulo 4. E depois do módulo 4, eu pulo pro módulo 2. Então, ele criou, conforme ele me conheceu, ele criou essa forma de eu absorver melhor, de eu aprender mais, conforme o prompt. Porque eu perguntei pra ele, mas eu não deveria seguir o módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? E ele falou, não, porque se tu seguir esse módulo, tu não vai se sentir tão motivado quanto ele gostaria. Então, assim, eu fiquei absurdamente chocado, porque eu vou poder estudar, né, obviamente,
Não que isso me impedisse, mas isso pra mim direciona muito mais do que eu sair por aí procurando qualquer coisa pra ler. E aí, nesse primeiro módulo, que é o que eu tô fazendo agora, ele me deu uma leitura obrigatória, que é The Luxury Strategy. Em inglês tá bom, né? E daí esse é o primeiro livro que eu vou ter que ler. Então, por semanas eu tenho capítulos, metas a cumprir, metas a bater. Tenho também exercícios e também tenho documentários para assistir. Só que ele fala, né? Ai, não é documentário pra tu assistir comendo uma pipoca. É pra, literalmente, tu prestar atenção e estudar esse documentário. Assim, gente, por enquanto, eu tô amando, tá? Eu tô na primeira semana ainda, então assim, eu pretendo vir trazendo relatos durante a semana, mas assim, tá sendo muito enriquecedor. Uma coisa que já me encorajou muito é porque o livro que ele indicou é só em inglês. E, óbvio, eu sei inglês, essa coisa toda, mas eu não tenho esse hábito de ler em inglês coisas mais técnicas. Mais história, ver série, filme, essas coisas assim é mais ok. Só que assim, isso tá me forçando muito a expandir esse meu vocabulário. Então, um ponto positivo também Ah, eu poderia traduzir? Poderia. Mas eu tô me forçando a isso. E esse primeiro livro que ele receitou não, né? Que ele indicou, tem uns insights muito bons. Que umas coisas que tu não para pra pensar no dia a dia e que faz tu se questionar. Mas de fato, isso é luxo aqui pro Brasil? Por que a gente interpreta esse luxo que vem de uma cultura europeia e a gente absorve e traz pra cá? Uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, assim, ó, parabéns pro Cláudio. Eu tô emocionado com o Cláudio. E era isso. Esse é o meu relato da semana 1. Eu não vou fazer vídeo toda semana contando como é que foi cada módulo, mas eu vou fazer vídeos periódicos contando um pouco como é que tá sendo essa experiência, tá? Um beijo, até mais e tchau, tchau! Dá um beijo, amado.